assunto, tá? Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Bianca, sou dentista, cirurgiã dentista, e vim falar um pouquinho hoje pra vocês, né, sobre a alimentação e a saúde bucal, né? Alguns alimentos aí que ajudam a prevenir, né, a cárie dentária, tá? Então sejam todos bem-vindos. Podem vir chegando, né, pra nossa live, pra gente poder bater um papo super legal, tá? Podem fazer perguntas. Esperar um pouquinho o pessoal chegar pra gente poder começar a fazer a nossa live. Quero agradecer muito também a Escola Alvorada, né, da qual eu sou professora. Os meus alunos também vão se fazer presente aqui nessa live, tá? Quero todos aqui. Bom, pessoal, a gente vai iniciar e aí as pessoas vão chegando, quem quiser fazer perguntas, né, sobre o assunto ou sobre qualquer outro assunto relacionado à saúde bucal, né, vocês podem perguntar que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Perguntando meu nome é Bianca, tá, gente? Sou dentista, tá? Então a gente vai bater aqui um papo, né, muito descontraído sobre a nossa alimentação, que também, a saúde bucal também sofre influências por conta da alimentação, não somente o nosso corpo, né, mas como também a nossa boca, os nossos dentes, né, e as adjacências, tá bom? Então eu vou iniciar falando aqui um pouquinho sobre a epidemiologia da cárie, né? A cárie é uma doença multifatorial, né? Então, ela tem vários fatores. Então, Bianca, é só a questão da alimentação? Não, existem outros fatores, certo? É como se fosse uma tríade, né? É multifatorial, como eu já havia falado pra vocês. Então, ela precisa, pra cárie acontecer, ela precisa do dente, né? Do tecido duro, porque a cárie, ela só se instala em tecido duro, certo? Que é o nosso dente, né? Então, a primeira camada, né, que é prejudicada pela cárie, certo? É o esmalte, certo? E depois vai passando para as outras camadas. Para quem não sabe, o nosso dente ele é formado ali por 3 camadas propriamente ditas, né? Eu tenho o esmalte, depois eu tenho a dentina e depois eu tenho a polpa, tá? A polpa é como se fosse o coração do nosso dente, né? Uma parte sensível, é um tecido mole. Então, geralmente, quando a cárie já chega nesse estágio, a pessoa sente muita sensibilidade, muita dor, aquela dor realmente pulsante, né? E aí, ó, pra cárie acontecer, como eu já havia falado, a gente precisa do hospedeiro, que é o dente, né? E que pra ocorrer a cárie eu preciso de um tempo, não é assim, eu não vou escovar o dente hoje, amanhã eu já vou ter cárie. Não, precisa de um tempo, certo? Precisa também do micro-organismo, que é a bactéria, tá? A principal bactéria causadora de cárie é Streptococcus mutans, certo? E aí, por último, a gente tem a dieta. Então, a junção disso tudo é que vai formar a cárie. Então, por esse motivo, a nossa alimentação, né, o que a gente come no dia a dia, vai influenciando sim, de certa forma, né, contribuindo para o aparecimento dessa cárie, tá, gente? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a cárie, ela é de alta prevalência, certo? Tanto em adulto como em criança, né? E a alimentação, ela precisa ser incorporada desde os primeiros meses de vida, né? Primeiros anos de vida, né? A criança vai incorporando algumas coisas até os 7 anos de idade, e aí ela vai levando pra vida, certo? Então, essa alimentação, ela tem que estar aqui lado a lado, né? Certo? Com a saúde bucal tem que estar lado a lado com a nossa alimentação, certo? Então, eu trouxe pra vocês um diagrama, né? Na verdade, é um top 15, né, de alimentos que são fundamentais, né, que ajudam a prevenir a cárie. E aí eu vou falando deles, né, e vou falar também de alguns que também não são tão, não trazem tanto benefício aos nossos dentes, né. Primeiro eu vou iniciar falando sobre a saliva, gente. A saliva, ela é muito importante, ela tem um certo benefício, né, na nossa boca,
que ela tem, na verdade, né, a nossa boca, ela tem uma função, né? A saliva tem a função ali de lubrificar, né? A gente consegue deglutir, a gente consegue mastigar. Ela tem a função do bolo alimentar, certo? Ali aquela formação do bolo alimentar para que a gente possa deglutir, certo? Então, eu vou falar primeiro dos cereais, né? Cereais, amêndoas, né? E também das castanhas, tá? Quando a gente come, gente, um alimento que é mais durinho, né? Mais crocante, aquilo ali vai estimulando a nossa saliva, né? Estimulando bastante a nossa saliva. E aí a saliva, ela tem proteínas, né? E a saliva, quando ela tá neutra, ela é muito benéfica, tá? Então, a gente entra em mais um tópico, né? A nossa boca, ela tem um pH, certo? Um pH. O que é pH? Né, Bianca? O que é pH? O pH é o potencial de hidrogênio. Então, ele tem que estar aqui, ó, neutro. Ele não pode estar ácido. Quando ele tá ácido, ele prejudica a minha boca, certo? Então, quando ele tá ácido, a minha saliva também está, certo? Então, por isso que quando eu vou falar aqui vários alimentos pra vocês que são mais durinhos, que são mais, entre aspas, crocantes, né? Então, eles ajudam a estimular essa saliva. Então, quanto mais saliva eu tenho na minha boca, vai melhorar bastante, né? A minha limpeza, né, natural. E a saliva, ela tem um sistema tampão também muito bom pra prevenção de cáries, tá? Por isso que ela é tão importante, né? Quanto a nossa saúde bucal. Lembrando que, gente, fazendo aqui uma observação, a gente vai falar um pouquinho dos alimentos que previnem as cáries, mas eles não tiram, né, a nossa higienização bucal, né, como o creme dental, a escova, o fio dental, certo? Isso é pra questão realmente da alimentação, ela não tira, né, a nossa higienização todos os dias, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente falou dos cereais, né? Outra coisa bastante importante é a questão das castanhas. Elas criam uma película, né? Assim, entre os dentes. Então, é muito bom essa película, né? Serve ali pra proteger o dente, né? Contra a placa, né? A placa também, que é muito maléfica, tá? Ela a partir da placa que vai se formando, né? O processo ali de cárie, tá, gente? A placa é aqueles resíduos de alimento que fica, uma placa incolor, tá? Então, ela precisa ser retirada periodicamente, tá? Outro alimento bastante benéfico é a cenoura, tá? A cenoura é muito rico em fibras, tá? Ela tem quase a mesma função da maçã, tá? A maçã também, ele ajuda muito na limpeza dos dentes, tá? A gente tem a hortelã, né? A hortelã, além de ser uma hortaliça, né? Muito boa também. Tem a questão da mastigação. Quando a gente mastiga a hortaliça, né? Que ela vai liberando os nutrientes que ela tem. Ela é muito boa também pro mau hálito, tá? Tem aquele frescor, né? No hálito. A gente tem o espinafre, que faz parte dos grupos de alimentos de verduras verde escuro, né? Também o couve e o brócolis também são muito bons, né? São muito, muito ricos em vitamina do complexo B, certo? Que os nossos dentes precisam, tá? A gente tem o morango também. Fazendo só uma observação no morango, né? O morango, ele é uma fruta cítrica, né? E a gente sim deve evitar, né? Os alimentos cítricos em excesso, tá? Por quê? Porque os alimentos cítricos, vamos ver, os alimentos cítricos aqui, a laranja, o limão, o kiwi, certo? Os alimentos cítricos, eles causam erosão no dente, certo? Eles causam a desmineralização quando eles são ingeridos em excesso, tá, gente? Só fazendo outra observação também, a gente tem aqueles alimentos, esses alimentos que eu tô falando pra vocês, eles são conhecidos como alimentos detergentes, né, que ajudam, né, na limpeza daqueles restinhos de alimento que fica, certo? E a gente tem os alimentos detergentes e tem os alimentos que são mais pegajosos. Esses alimentos mais pegajosos que são maléficos, por quê? Porque eles ficam maior tempo dentro da boca, certo? Então, uma pessoa que às vezes não tem uma higienização adequada, né? Por exemplo, fazendo aqui uma reflexão. Uma pessoa que não tem uma higienização adequada. E aí aquele alimento fica lá, ó,
um tempão ali na boca, né? E a pessoa, então aquela concentração de açúcar fica muito tempo ali, certo? E aí, por esse motivo, porque os alimentos mais pegajosos, por exemplo, o biscoito recheado, né, um brigadeiro, uma jujuba, ela fica lá por muito tempo. Então, por esse motivo é que isso é maléfico, não pode, tá? E aí, eu falei do morango, né? Que ele tem também outra função do combate ao acúmulo de placa bacteriana. A gente tem o queijo, né? O queijo, gente, ele também faz parte do grupo de alimentos probióticos, igual o iogurte também, tá? O iogurte também é muito bom, tá? Eles são muito legais, porque o queijo, ele tem a caseína, tá, gente? Então, a caseína é muito bom, porque ela contém o cálcio e o fósforo, né? Os nossos dentes, eles precisam de cálcio, tá? Para eles serem bastante resistentes, tá? Então, fazendo outra observação também, ó, esse que eu falei do iogurte também, que ele é muito bom, né, para prevenção de cáries, que eles entram no grupo de laticínio, materiais e alimentos probióticos, eles, não é aquele iogurte de morango que a gente compra no supermercado, não, é aquele iogurte natural mesmo, tá, gente? Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Viu? Eu aqui agradecendo muito obrigada, viu? Pela atenção aqui, pela presença, tá? Muito obrigada. Se vocês tiverem dúvida, gente, só perguntar pra mim, viu? Que eu respondo, viu? Todo mundo. Muito obrigada, viu? Aos meus alunos que estão aqui, as pessoas, seguidores do shopping, muito obrigada. Um abraço a todos, tá? Então, vamos lá. E na verdade, o queijo também, que entra no material que é muito benéfico à nossa saúde dos dentes, entra também a questão das proteínas, né? E no grupo das proteínas eu tenho 2, que é o salmão, certo? Ele é muito rico em vitamina D, certo? A gente tá aí muito na onda de vitamina C, vitamina D. Então, o salmão, tá? Até pra esse momento que nós estamos vivendo, o salmão, ele é muito rico em vitamina D. E também tem a questão do frango, né? Da carne branca, certo? A carne branca, ele é um material cariostático. Ou seja, ele não contribui, né? Pra esse aparecimento de cárie, tá? A gente tem a pera, né, que tá ali também muito igual à maçã, tem uma função muito igual à maçã. Se vocês prestarem atenção, todos os alimentos aqui que eu tô falando pra vocês, né, na verdade, eles são alimentos que ajudam na salivação. Vocês observem que o ponto-chave, né, desses alimentos que previnem as cáries é a quantidade de saliva, né, o estímulo dessa salivação, né. E aí a gente tem o pepino também. O pepino também é muito bom, faz parte aí das verduras, né, dos legumes, na verdade, né, também muito bom e crocante, né, mais durinho. Já falei do frango. Outra coisa, a gente tem os carboidratos, né, os carboidratos ali que são muito também, tem um teor muito grande de açúcar, né. Então, pra falar pra vocês, deixa eu ver bem aqui. Os carboidratos, né, eles têm uma função, na verdade, tem um grande teor de açúcar, né, não são muito indicados, mas a gente tem um arroz também, que faz parte do grupo dos cereais, né, também muito importante, tá? Os probióticos, já falei pra vocês. E agora, falando um pouquinho falei pra vocês dos alimentos que são benéficos, né, que nos ajudam bastante, né, nessa alimentação. Queria falar um pouquinho também sobre a alimentação da criança, né, como eu falei pra vocês no início, assim, a criança às vezes a gente não tem muito controle, porque vai pra escola, fica muito tempo na escola e volta, né? Só que a gente precisa estar atento, igual eu falei pra vocês no início, que a criança adquire os hábitos alimentares desde criança, né? Desde os primeiros anos de vida, né? E aí acontece de que muitas mães, né,
alimentação noturna, né, dão mingau industrializado, o leite com achocolatado. Então é muito importante fazer a higienização, tá? Não tô dizendo pra vocês, que é proibido comer o carboidratozinho, né, um fast food, não. Contanto que faça a higienização, né, certinha, tudo certo, viu? Uma coisa que a gente tem que se atentar também para as frutas secas, tá, gente? As frutas secas, elas são... A gente tem que se atentar por quê? Porque elas são desprovidas de água, né? Então, elas não são muito boas também, tá? Nessa questão. Como eu falei pra vocês também dos alimentos cítricos, o refrigerante também é bastante cítrico, né? Tem um grau de açúcar, né? Muito, muito elevado, tá? Então, isso prejudica aí bastante, tá? Na verdade, em momento nenhum, né? O refrigerante, ele tem mais malefício do que benefício, né? E aí, também entra, com relação aos alimentos cítricos, a questão que ele desmineraliza, né? Tem toda a questão da erosão dental, né? Com o passar do tempo, não é que não pode comer, né? Comer em excesso, né? Na verdade. Certo, gente, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui me acompanhando, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, tá? Com relação aos alimentos, né, que a gente falou. Porque nós precisamos, na verdade, como todo o nosso corpo, né, nutrir os nossos dentes também com vitaminas, né? Tanto é mais importante, né, a parte do esmalte, né? Outra coisa também muito importante, que poucas pessoas sabem, é a questão dos alimentos em conserva. Tá, gente? Como o vinagre também, ou aquela conserva, né, que também não é muito boa, tá? Então, entra também, na verdade, como eu falei pra vocês, nada disso, né, nada disso vai substituir ali os nossos cuidados, né, com a nossa saúde bucal, certo? Aqui são alimentos que vão prevenir. Eles não vão tratar a cárie, tá? A gente trata a cárie no dentista, né? Fazendo uma consulta com o dentista, né? Sabendo a evolução dessa cárie, certo? Para que ela também não evolua demais. Por isso que é importante a nossa consulta de 6 em 6 meses, pelo menos ao dentista, certo? É muito importante levar a criança bem pequenininha mesmo para fazer a consulta ao dentista, certo? Porque geralmente a criança, né, reclama muito com relação à alimentação, nem tudo eles querem comer, né? Eles querem comer muita coisa com açúcar, né? A Nayana perguntou assim, o que as mães podem fazer para evitar, né, a cárie de mamadeira, né? Primeiro, fazendo, de vez em quando, colocando, né, alimentos que são benéficos, botando no cardápio da criança fruta, legume, né, fazendo a higienização, porque às vezes a criança, ela dorme tomando o mingau industrializado, né, o leite com achocolatado, né, e aí isso realmente é que vai prejudicar, porque quando a criança tá dormindo, né, ela não tá na ativa, a boca não tá funcionando, certo? Mais... o funcionamento da boca fica mais lento, né? No período da noite, tá? E a cárie de mamadeira, que a Nayana falou aqui, exatamente, ela tem uma evolução muito rápida, certo? Muito rápida. Então, a gente tem que cuidar mesmo desde o início, tá? Levar a criança ao dentista, né? Pra fazer a higienização corretamente, tá? Pra aprender, na verdade, né? A fazer a escovação corretamente. Porque quando a criança tem a cárie de mamadeira, às vezes ela tem a perca precoce, né, de dente. Isso não é muito bom, tá? Não é porque é dente de leite que vai extrair, que vai se perder, né? Não é dente descartável, né? Quando eu falo dente descido, tá, gente? É dente de leite, tá? Da criança.
Gente, muito obrigada aqui pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído aí para algum conhecimento de vocês, tá bom? Muito, muito obrigada, tá? Espero que tenha sido interessante para vocês. Espero que vocês levem aí alguma coisa, tá bom? Muito obrigada. Quero agradecer ao Shopping que me convidou, a Escola Alvorada também, do qual eu sou professora, as minhas alunas que estão todas aqui, aos meus amigos também que estão aqui, tá? Muito obrigada. Os meus colegas de trabalho, tá? Do consultório também que estão aqui. Muito, muito obrigada, tá? Sou muito grata a vocês. Tá? Era um papo descontraído, simples, né? Só pra vocês aprenderem um pouquinho aí sobre a questão da alimentação e que realmente, de fato, ali influencia, tá? Muito obrigada, tá, gente? Nossa.